tarde para todos e todas. Hoje é dia 20 de novembro de 2010, sábado. O verbete é 1753. 4 páginas, 41 elogios e 8 máximas. O tema, juiz existencial. Especialidade, heterocriticologia. Definição. O juiz existencial é a pessoa, objeto ou condição com vínculo, contiguidade ou intimidade na vida da consciência lúcida, capaz de exercer a função de julgar, alertar ou instruir para o enriquecimento evolutivo da execução da programação existencial, pessoal, que é a autoproex. O juiz existencial consciencial. O juiz existencial objetal ou instrumental. A arbitragem alheia, o parecer alheio. Agora, na argumentologia tem uma taxologia com 20 categorias de juízes existenciais multifacéticos em geral. Na remissologia nós temos, dentre os 15, ajuizamento pessoal, autovigilância ininterrupta, consciência crítica cosmoética, crítica benéfica e juízo de valor. O estudo, agora aqui isso é a fase prática, o estudo hermenêutico das categorias dos juízes existenciais expande a cosmovisão da análise heterocrítica da consciência lúcida quanto à própria eficiência na execução da proex. Quais juízes existenciais atuam mais sobre você? Em quais áreas de manifestações? Agora, pergunta. Com relação ao problema do erro da cirurgia do propício, que foi respondida ontem, ele pode gerar problema para instalar o EV? Prejudica o processo da projeção fora do corpo? Aí depende, né, do nível que isso é uma tribulação para o homem, como é que ele leva isso em consideração, etc. Aí depende. Qualquer coisa que tem alteração do corpo pode prejudicar a projeção e para o psiquismo. Depende agora da influência disso no micro-universo da pessoa. Quem conduz a tenepse é o amparador a partir do tenepsista. O movimento com as mãos é advindo da passividade do tenepsista a partir da semi-processão conduzido pelo amparador. O movimento com os braços vem a partir da vontade do próprio tenepsista para facilitar a semi-processão. Pode existir tenepse sem movimento dos braços, só com ectoplasma, desde o início, tudo é possível. Agora, o problema todo é o seguinte: o praticante homem ou mulher deve dar passividade ativa e deve deixar o amparador tomar conta do processo. Com o passar do tempo, ele vai entrar como se fosse uma máquina e ele vai ver aquilo funcionando de maneira intermitente. Na tertúlia do dia 19 de 11, o senhor respondeu a questão sobre se não seria também prejudicial dormir de lado pelo fato de o travesseiro gerar certa pressão no ouvido. Escuta, mais uma vez, deixa eu explicar isso antes de acabar de ler. O ouvido, ele é prejudicado através dele, do tímpano e das condições dos nervos intracranianos, e isso pode prejudicar a sinalética, timpânica e outras coisas mais, energética para a psique da pessoa. Tudo que diz respeito ao ouvido, se está criando problema para o dono do ouvido, é bom a pessoa ver. Por exemplo, eu já vi uma senhora que dormiu com um brincão. O brincão cortou a cara dela, eu tive que trabalhar para melhorar. Brincão na cara. Então veja, que cada pessoa depende do que tem. Ela dormiu com um brincão. O brincão veio lá pelas tantas, riscou a cara dela toda. O senhor fez brincadeira na sua resposta e disse que ele não estava raciocinando corretamente pelo fato de que o fone de ouvido tem componentes eletrônicos da sua composição e o travesseiro não, é lógico. O travesseiro não tem mecanismo. Como é que a gente usa o travesseiro? Usa um travesseiro mais fofo e você afofa o travesseiro com os dedos para incluir ou colocar a sua orelha lá dentro.
Não precisa ficar com a tensão. Agora veja, toda vez que você sentir que está batendo aquilo ali, isso é hipertensão arterial. Não adianta vir que não tem. Eu tenho hipertensão, fazem só 50 anos. Não, você nota que está batendo. É só forçar que a barra de saber isso, qualquer um vê. Força a barra na sua orelha. Processa aí o pavilhão auricular. Porém, o senhor, na abertura 1723, alta dispersividade, também afirmou que não recomendava o uso de brincos e qualquer outro endereço no ouvido. Não. Eu acho que tudo isso é besteira. Eu sou contra tudo quanto é tipo de bobajada, de penduricalho demais, seja na mulher ou no homem. Principalmente os negócios que tem aí, como é que chama? Eu fui à Califórnia dentro de um verdadeiro quarteirão de piercing. A loja é uma coisa absurda, muito maior que isso aqui. E piercing de todo lado. Entende? Aquilo era para dar um banho de piercing nas pessoas. A pessoa saía de lá levando algum piercing. Por quê? Ela chegava à conclusão que o universo é de piercing. Não existe outra coisa. Uma loucura o que eles fazem com isso. E outra coisa, eu fiquei lá na porta vendo. Entrava as pessoas sem nada e vinha para o penduricado, aquele monte. Assim, ó, isso é na Califórnia. Está cheio de gente doida com esse troço. Agora, o senhor foi bastante enfático naquela sua abordagem, afirmando que deveria evitar tudo que cause incômodo ao ouvido. Mas isso é só se você quer desenvolver sua sinalética. Se não quer, me esqueça. Esqueça disso. Te vira com o seu ouvido. Quando eu fiz aquela pergunta, foi porque o fato de dormir de lado causa, sim, uma pressão no ouvido. Principalmente depois de algumas horas deitada na hipertensão. Por favor, comente. O problema é esse. Olha bem se você não tem hipertensão. Seu processo deve ser esse. Olha bem isso. Então, uma pessoa normal, ela não sente isso. Outra coisa, uma pessoa normal também, ela não é boba. Ela não vai achar um travesseiro que seja feito de madeira. Isso não é bom. Na madeira é pior. Encosta aí. Tem certas pessoas que bebem e dormem sem querer. E fica com a orelha lá. Quando sai, a orelha está roxa. Cada posição que ficou em cima do móvel, da quina. Negócio de quina é um problema. Quina, até de colchão, é perigoso. Por quê? Ela fecha a circulação, depois vai dar câmbio na pessoa. A pessoa levanta no campo. Aí a pessoa colocou o pé depressa no chão e fazer pressão para que a circulação abra. Isso é que é a regra de modo geral aí. Eu não sei se você entendeu. Olha bem que você está muito jejum com esse processo de brinco. Outra coisa também. Você é um homem, né? Você usa brinco? Estou só perguntando. Ele é homem. É homem Salvador. Salvador é um monte de gente que anda com brinco. Somente na época do carnaval. Ouvi de uma pessoa que só quem ama deveria ser capaz de julgar. Isso está correto? O amor consegue ser cosmoético a esse ponto quanto sadio? Eu não acho, não. Eu acho que todo mundo tem que fazer julgamento. Principalmente um negócio chamado auto-julgamento. O nome disso também é autocrítica. Quem não fizer está danado. Tem gente que não se ama, porque não faz autocrítica. Então tem esse processo todo. Outra questão, o cientista descobriu que a maior parte de um átomo consiste em espaço vazio, vácuo. Isso é antigo. Seria correto afirmar que aquilo que eles tomam por vácuo é a energia criadora da matéria que eles conseguem enxergar? Olha, vamos ver com o tempo, né? Existe um negócio aí de energia negra, eu te recomendo dar uma examinada nisso, uma boa. Eu, Santo Espírito, que frequentava há 10 anos na condição de médico, ouvi falar do seu nome, Dr. Valvieira, e na projeciologia. Está em entre aspas. Senti uma alegria íntima e inexplicável. Nunca tive ouvido falar no seu nome e fiquei muito inquieto até descobrir quem era o senhor Valvieira. O que seria isso? Porque esse sentimento íntimo ouvindo apenas o seu nome. Me aprofundei no assunto e já compartilhava de muitas ideias da conscienciologia. Estudo a projeciologia há 4 anos. Agora me aprofundo mais na conscienciologia. Abandonei o espiritismo e agora estudo todos os dias conscienciologia e projeciologia, ouço todos os dias leituras.
Preciso de uma orientação clara e precisa. Caminhos agora deve seguir. Primeiro, escrever um artigo sobre o assunto. Depois, fazer o verbete para enciclopédia. Depois, você fazer a Leva de Gescon, que é uma obra-prima para você fazer o autorealizamento com a próxima vida. Qualquer coisa aqui tem um monte de gente que pode ser seu preceptor. Te ajuda a se encaminhar nessa. Vamos levar isso à frente. Vale a pena, se você está querendo. Olha, não se esqueça. Interessa são as ideias. Eu recomendo a você, como eu estou recomendando um monte de gente aqui, e se tiver com 8 volumes, 7.200 páginas e 1.820 verbetes que estão por aí. Se tiver, ele está já anunciado, tá? Eu faço. Tive um sonho lúcido em que eu estava num local muito escuro, sentado, conversando com meu colega. Estávamos rindo quando chegou uma consciência de aparência criminosa. Aproximou-se de mim, fiquei com medo, me levantei, mas ele me deu uma ombrada e me derrubou. Depois ele mostrou a ponta de cigarro que ele estava fumando. A luz que emitia dessa ponta era tão intensa que me doeu os olhos. Logo após, despertei na cama e catalepsia projetiva. Nunca fumei. No dia seguinte, fumei 4 cigarros. O que foi exatamente isso? Assédio para tabagismo? E você ainda duvida? E outra coisa, isso aí é base africana, é africanismo. São esses sincretismos religiosos desse povo aí, eles é que usam tudo a maior de fumo. Fumo, ruído de fumo, cheiro de fumo, fumaça de fumo, de tabaco, tudo isso é processo de africanismo. Olha bem, o seu assediador deve ser Exu. É bem clássico. Em algumas ocasiões, quando tento fazer a oscilação longitudinal voluntária das energias, sinto que meu coração dispara, mesmo estando calmo e com o corpo relaxado, o ritmo quase conseguindo controlá-lo. Depois, voluntariamente, consigo diminuir o ritmo, quase conseguindo controlá-lo. Também sinto maior atividade intestinal, o que me ajuda, pois tenho problema de intestino preso. Já me foi explicado que durante a noite, essas repercussões no sono não são desejáveis para a instalação do ED. Mas é positivo utilizar as energias para ativar o intestino? O senhor tem a dizer sobre o controle do ritmo cardíaco e circulação sanguínea por meio do energossoma. É inútil ou não? Não. Todo mundo deve tomar conta disso. Você deve dominar tudo que você puder do seu corpo, principalmente o sistema nervoso secundário. Isso é bom. Então o que você faz? Fenomenologia, página 1. Ele não vivenciar, juizar, refletir e definir. Poderia exemplificar? Sim. Você vivencia, por exemplo, que não é bom fumar. Você ajuiza outro. Você vai ajuizar sobre o assunto. Vai refletir e depois você define. Aí você faz uma campanha contra o tabagismo. Acho que explica tudo. Na abertura de ontem, você falou sobre o fato de o desodorante causar câncer. E o rapaz perguntou o que usar na axila. Tive câncer de mama e o oncologista sugeriu que eu usasse leite e magnésia como desodorante. Dá uma sensação de frescura e protege o dia todo. Que tal a dica? Você concorda? Não, eu sou contra. Eu sou a favor do sabonete. Já falei aqui, né? Leite de rosas tem de tudo, né? O povo passa na cara, as mulheres gostam, etc. Tal, mas tinha que ter esse leite de rosa e esse outro que já está falando. Leite magnésia e outros mais. Mas veja, isso depende, porque dá cheiro, e esse cheiro cria problema, às vezes é igual perfume, mas precisa de saber, né? Não tem a pessoa viva e tal. Eu queria dizer para vocês que o nosso amigo Felipe mandou aqui para mim a expedição científica na região de confluência dos rios Roosevelt e Aripuanã, uma avaliação da ocorrência e distribuição do Nico Marcai. Então, o objetivo é verificar a ocorrência do Nico Marcai. Expedição. Em 1914, a expedição científica rondou Roosevelt, e hoje eles não tiveram uma ideia a respeito disso depois disso, um rio macaco. Inscrição. A inscrição foi escrita em 1993, com a base das 3 terras e as únicas informações disponíveis da localidade. Existência.
caso seja encontrada, será a primeira constatação da existência dessa espécie pela ciência desde 1914. Descoberta. Na região da bacia do rio Aripuanã, importante descoberta científica recente tem sido feita em parte porque há poucos estudos naquela área. Mamíferos. Considerando apenas mamíferos, foi descrito recentemente a anta anã, o veado mateiro, o peixe-boi anão, o cateto gigante e o mico anão. Tudo foi de lá. Os nomes são tapiros pigmeus, Mazana tinroveni, Triquercus pigmeus, Pecaris máximos e Calidera humilis. Agora, táxons. Esta expedição também tem o objetivo de examinar a presença de outros primatas e a possibilidade de ocorrência de novos táxons. Previsão. A data prevista para a expedição é 15 de fevereiro de 2011, dependendo da disponibilidade de financiamento. Essa época é período de cheia, onde os barqueiros preferem transitar pelo rio Aripuanã. Em época de seca, muitas pedras e troncos no fundo do rio que danificam os barcos. Agora, pelo cálculo aqui, o orçamento geral vai gastar R$ 46.650. De modo que quem puder ajudar, manda o processo aqui, é só entrar em contato aqui com o CAEC, que eles dão a dica para falar com o nosso primatologista aí, o Sérgio, o Dr. Felipe. Ele pode, então, encaminhar a situação e receber os dados aí. Pensem bem nisso. A data, eu vou repetir aqui, eles querem que seja a 15 de fevereiro de 2011, quer dizer, daqui praticamente 3 meses, né? 2 meses. Então, vale a pena pensar no assunto. E aqueles que puderem ajudar, vale a pena ajudar, porque isso aqui é uma expedição interessante. Muita coisa pode sair disso. Uma expedição científica, séria. Professor, sim, aqui? Aqui, página 1. Então, daqui a pouco nós vamos falar, deixa eu só acabar aqui o meu material. Você me dá uns minutos. Eu quero dizer para vocês que hoje vai ser apresentado, amanhã vai ser apresentado, amanhã domingo, às 8h30, não é isso? Vai ser lá no Cine Premonições. É um filme que a gente já deu uma indicação aqui, não é besteirada só de processo de parapsiquismo, neurológico, qualquer coisa, não. O filme é mais sério. Vale a pena ver. É amanhã. É o filme que foi escolhido para a próxima sessão. É lá no Discernimento, o preço é de 2 pratas, o horário é às 20h30. É amanhã, dia 21 de novembro. Obrigado. Eu queria falar para vocês que eu estou aqui com um papelzinho, se alguém quiser, está aqui. E está falando os 10 mandamentos, como tratar bem o turista e cuidar da nossa cidade. Isso é para a nossa cidade, Foz do Iguaçu, tá certo? Então, eu vou dar uma lida aqui, que o negócio está muito pequeno. Eu devia ter feito isso maior. Receber bem o turista. Cuidar da nossa cidade. Tratar todos sem preconceito. Manter-se limpa. Respeitar o turista no trânsito. Atuar de forma justa no comércio. Preservar o meio ambiente. Auxiliar sempre o turista. Agradecer sempre o nosso turista. Passar adiante os 10 mandamentos nas escolas, na sua casa ou em qualquer outro lugar. Iguaçu e Resort, que é o apoio, e a BIH, que é a realização. Está bonitinho aqui, está bem feito, só que está difícil de ler, está muito pequeno. Eu falo para isso para fazer um negócio maior, próxima vez. Vai ser melhor para ler. Eu, como tenho dúvida já para esses casos, porque os designs estão funcionando por aí, eu preciso estar preparado. Agora, quero falar aqui uma coisa da internet, aquela amiga de vocês aí. Normas atacam o risco cardíaco da quimioterapia. Imagine sobreviver a um câncer, mas descobrir que logo depois que a quimioterapia causou danos ao coração e que você pode morrer por isso. É o que está acontecendo aí. A quimioterapia está trazendo doenças cardíacas. É bom vocês saberem disso. Alguns desses remédios são altamente eficientes no controle do tratamento de diversos tipos de câncer. Por eles são tóxicos.
ao coração. Ajuda o câncer. Você quer morrer de câncer ou do coração? Você escolhe. Agora, o mais grave é a cardiomiopatia, a insuficiência cardíaca. Por última instância, é a descendo. Por modo que vocês ficam sabendo, se alguém quiser ler, está aqui o papelzinho, é interessante. Agora, eu quero dar uma atenção aqui para o meu amigo, que eu não posso falar o nome dele, mas eu vou falar. Você que me escreveu 30 páginas de lauda cheia desse tamanho, você escreve muito bem. Você tem 32 anos. Eu li as 30 páginas. Coloquei tudo que você pediu e incluí na TENETS. Vamos trabalhar com isso. A minha dica para você é o seguinte: vamos enfrentar e fazer a reciclagem na sua vida. Você está com tudo no está prosa. O caminho é por aí. Você já está muito consciente do que deve. Depois disso, vamos enfrentar a situação. Esse meu amigo esteve aqui comigo faz um mês. E ele teve 4 dias aqui no CERC. A vida dele andou mudando uma opção de coisa. Então ele escreveu a biografia dele em 30 páginas para mim. Eu li tudo com a maior paciência para ver como é que é. Entende? Ele escreve muito bem. Então a primeira coisa que você devia tomar vergonha na cara é escrever artigos sobre a sua vida. Que tal você pegar essa carta que você fez e fazer disso um artigo? Tem que tirar as repetições, começar a trabalhar. Você mesmo falou que ninguém fez revisão. Mas vale a pena. Ele é bom. Você é bom para escrever. Tem muita coisa interessante. Vamos ter uma facilidade impressionante. Ele deve ter chegado lá e escreveu muita página. É o que está faltando aqui, com a opção de gente que eu conheço, aquela listagem com ele. Agora, gente, eu estou vivendo a minha odisseia. Né? Essa é a odisseia da Conscienciologia e da, vamos dizer, esse pequeno trabalho escrito que eu estou fazendo, que já tem outros volumes. Agora, uma pergunta interessante é que várias pessoas têm me falado que não adianta só a gente ver aquela listagem para saber que a pessoa fez o curso intensivo, não. Tem gente que acha que fez o curso intensivo por um problema muito sério. É a facilidade de entender a horismologia e a tecnologia da conscienciologia. E se evidencia que ele fez o curso intensivo. Então tem uma opção de gente que chega, viu que entendeu tudo que eu falei, sem ninguém ter explicado nada. Ele acha que isso aí é curso intensivo. De modo que eu queria expor isso aí para vocês ficarem sabendo que não é só que eu aprender escrevendo, não. Uma pessoa que começar a admitir espontaneamente a horismologia, que é o estudo da terminologia do jeito que nós usamos, isso mostra que ela está no caminho do curso intensivo da pena. A sua boca. Ok, obrigado. Na página 1 do detalhismo, teologia, pode comentar a teoria da isenção crítica? A teoria da isenção crítica é o seguinte: você tem que ser isento para criticar tanto você como as pessoas. Quer dizer, tanto a autocrítica como a heterocrítica. Essa isenção, você tem que sobrepairar os processos. Ficar equidistante, isento. Entende? Ficar à distância, por cima, não ter paixão dentro do processo da crítica. Então, é a crítica que faz o processo fazer as críticas à pessoa, o ad hominem. Sabe como é que é? Então, isso aí é uma coisa negativa. A pessoa tem que olhar a coisa friamente, seja dela, seja dos outros. E equidistante desse processo. Entendeu? Agora, por isso que eu falei do sobrepairamento. O sobrepairamento é para isso. Entende? Isso aí funciona. É o ideal. Pessoal, existe alguma coincidência quando a fatologia, nesse caso aqui, que é muito pequena, por que nesse verbete a fatologia foi tão sucinta assim? Porque já representa tudo. Para chamar a atenção das outras coisas. Se eu tenho muita coisa, o povo só fica nisso e não lê. Se diria aqueles 20 itens que eu coloquei na hora. São juízes existenciais, são categorias. Eu coloco, por exemplo, a sua balança pessoal é um juiz que você tem. Você já pensou?
A balança, o autopesador, chama, o nome de balança de banheiro é autopesador. Tem muita gente que foge desse juízo, né? Pois é, então eu coloquei bem todo para a gente debater lá na frente. Com o tempo eu vou ampliar todas essas sessões que estão magras. Aí eu engordo todas elas, sem fazer bulimia, sem fazer obesidade. Laudo, aqui na tecnologia, não seria interessante colocar a técnica de mais um ano de vida? Pode pôr, né, se quiser. Né? E também na definologia, a palavra técnica não faz falta? O juiz existencial é a pessoa, objeto, técnica ou condição? Pode pôr também. Porque a conscienciologia oferece tantas que a gente pode colocar usar aí, esse o chefe, contexto. você vê. Na definologia, a palavra técnica, além do objeto. E na tecnologia, a técnica de mais um ano de vida. Luiz, você quer usar esse aparelho aí? Pode usar. Como é que acontece, professor, o julgamento da consciência assim que ela dessome, né? Como é que isso acontece? Quem julga? Quem faz a avaliação? Isso aí varia infinito. Se ela está assediada, ela não precisa de julgamento. Ela está no eterno julgamento o tempo todo, todos os assediadores estão esperando ela vá assim. Então, mas se ela está num nível melhor, se ela tem está influências... num nível melhor, ela nem tem julgamento, porque o julgamento é dela. Ela adquire nova lucidez, passa para a segunda pessoa, uma coisa melhora toda. Quando é que entra o orientador evolutivo, no caso de... quando ela mesma procura. Ela vai atrás para saber. E conta, tem alguma novidade? Quais são as últimas fofocas evolutivas? Tem alguma coisa que seja melhor que aquilo que eu estou pensando? Quer dizer, o evolucionário sempre vale a pena. Se você arranja lá um jeito de falar com ele, fazer uma entrevista, vale a pena, às vezes. Agora, é bom quando a pessoa for lá, ela já saber tudo, o que ela já decidiu, o que ela já viu, ela já ponderou, fez um levantamento. É aquilo que eu chamo da inventariologia. Ela está a par de tudo que diz respeito a ela. Para poder, se precisar, responder ao evolucionário. Se, por exemplo, nessa vida a pessoa teve dúvida quanto a algumas atitudes dela, fica claro no extrafísico se ela acertou ou errou? O extrafísico fica claro, né, Luiz? Porque o processo, a recuperação dos cônscios, a situação fica mais evidente. Tudo fica claro, para quem quer. Agora tem gente que às vezes não quer isso. Tira o corpo fora. Salta de banco. Aí depende. Mas quem quer, quem tem lucidez, readquire, recaptura os cônscios, eles vão longe. A pessoa vai longe. E uma última pergunta, no período permissivo não tem só o curso permissivo, né? Também tem uma existência extrafísica e atividade. A intermissão é a sua vida real. Você é da intermissão, você está nessa dimensão. Existe alguma avaliação do curso intermissivo, do quanto a pessoa progrediu no período intermissivo? Existe avaliação? Ela mesmo já faz, né? Ela vê pela sensação que ela tem, o bem-estar que ela tem, o conforto que ela tem, o desconforto. O problema é dela. Todo mundo tem isso. Nós temos o paraíso e o inferno da emergência. Extrafisicamente é a mesma coisa. O senhor podia falar mais da relação que o senhor fez da baixa autoestima com a falta de autocrítica? A baixa de autoestima e a falta de autocrítica, quase sempre uma coisa depende da outra. A falta de autocrítica, às vezes, é por causa dela. Se uma pessoa já faz uma crítica rebaixando o amor próprio dela, está na cara. A coisa depende da outra. Tem um papel nisso muito sério, né? O egocentrismo. O egoísmo tem papel em todos os malefícios que afetam uma consciência. Inclusive essa autoestima baixa Tudo tem permanente. egoísmo no meio. Quando a pessoa deixa do egoísmo, ela conserta uma opção de coisa. É uma verdadeira, vamos dizer, panaceia universal. E com a falta de autocrítica também, né? Egoísmo, falta de autocrítica e baixa O autoestima. egoísmo acaba com a autocrítica, né? E a pessoa só fica vendo, vem a nós. Ele quer melhorar só as coisas dele, pensa demais nele.
Egoísmo é uma bobagem enorme. Professor, o amparador nessa função de juízo existencial, como é que é a postura do amparador nessa questão? O amparador extrafísico? O paradiplomata, né? Só interfere ou só participa na hora que precisa, na instância adequada, do modo correto, e por aí vai. A princípio ele entra mais nos momentos críticos, para poder intervir em alguma questão crítica. Não, e às vezes não é no momento crítico, é nos momentos pré-críticos. Ele prevê do lado de lá e enxerga mais do que a gente. Ele vê para onde vai o carro. Você vai jogar o carro aí no rio. Então ele começa a mexer para reduzir a marcha antes de chegar lá. Eles veem antes. É o momento pré-desastre. Eles veem muito isso. O amparador é especialista em coisas press. Sabe? Eles veem tudo com antecedência. Eu procuro ser amparador dos outros. Então eu chego no lugar mais cedo. Isso é o trabalho de pré. O ser amparador, você está cuidando de você, você vai no lugar, ele chega lá primeiro que você. Ele já viu tudo antes. É como se fosse o defensor, o vigilante, o guarda-costa. Ele está lá. Você está acostumado a falar, né? Vai que o amparo já foi, né? Vai que o amparador já foi. O pior não é isso. Faz alguma coisa que o amparador já fez a parte dele. Esse aqui é o pior. Faça alguma coisa que o amparador já fez a parte dele. O problema agora é com você. Juiz existencial. Agora vamos ver os tipos de juiz existencial, já que não tem ninguém com microfone aí agora. Avaliação interconsciencial cosmoética. Acidente de percurso. Você quer o maior juiz que é o acidente de percurso? Amigo íntimo, amizade raríssima. O amparador extrafísico, a TENEPS. A balança pessoal, instrumento técnico. Consciência orgânica. Consciência terapêutica. Crise de crescimento, doença pessoal, duplista, quer dizer, o outro duplista. Evoluciólogo, exame de saúde periódico, o check-up. Imposto de renda, a pessoa física. Jurados, o corpo do júri. Magistrado, o poder judiciário. Médico, parente confiável. Professor, o preceptor. Psicólogo, a técnica com 5 cobaia. Você ontem conversou lá com o chefe sobre os assuntos da sustentabilidade? Ah, não? A turma não conversou com ele? Porque ele ficou de conversar ontem? É? Tem que ver, porque ele é o caso, né? Ele é o juiz, ele é o árbitro, ele dá o parecer, ele é o magistrado, e é a amizade raríssima, não é isso? É isso? Mas eu quero ver o que vocês fizeram com ele. Hoje eu vou ver agora à tarde, vamos ver o que deu. Você pode comentar o item 8, a crise de crescimento? 8, a crise de crescimento. Enquanto juiz, né? A crise de crescimento é um juiz, né? Ela mostra a realidade da pessoa, está ajuizando a vida dela. Deu a crise de crescimento, ela vê a realidade. Como é que é? Vai consertar ou não vai? A crise fala para a pessoa. Não é hora. Como é que é? Você está entendendo a minha chegada? Eu, crise de crescimento, estou chegando. Você está me entendendo? Sabe quem eu sou? Sou eu? Estuda muito isso, é o juiz. Geraldo, qualquer um desses itens aqui, ou a maioria deles, serve como uma síntese dos atos, naquele momento evolutivo, né? Não, e mexendo em tudo que a pessoa faz na vida humana. Né? Quer dizer que alguns desses a pessoa procura a intenção. Rever a condição do universo consciencial da pessoa. Porque alguns aqui podem ser espontâneos, outros a pessoa pode procurar voluntariamente, né? Tem técnica com 5 cobaia, o psicólogo, o professor, o parente, o médico, mas tudo pode procurar, mas às vezes vem a força, né? Quando a pessoa não faz o recurso, a doença funciona desse modo. O se a pessoa não age, a própria natureza e o cosmos age contra ela. Se ela não sabe aplicar o livre-arbítrio, tem o determinismo em cima dela. Se ela não faz uma ação, vem a reação contra ela.
Alguns aqui são deterministas, né, Valdo? Alguns aqui desses elementos são deterministas, eles estão bem claros aqui como ação. Quem está falando? Não tinha uma senhora aí que pegou? É você, né? Então, por favor, primeiro. Professor Valdo, fui eu. Desculpa. Foi você que foi a primeira? Aquela que eu falei. A senhora, né? Então, professor Valdo, há algum tempo eu estou tentando pensar a respeito de colocações que são feitas neste tipo de consideração. Então, se comenta alguma coisa, e aí a gente recebe a indicação assim, quanto trabalho... O microfone não gostou do que ela falou. Ou o microfone, ou quanto trabalho que você deu para o amparador. Então, vamos raciocinar, e eu gostaria de ouvir o senhor aí a respeito da convivialidade que se tem com o amparador, né? À medida em que existe uma situação, um fato, né? E aí se comenta e o outro diz, quanto trabalho que você deu para o amparador. Como que fica isso? O problema todo é o seguinte, tem pessoas que são renitentes, teimosas, do Valdo, do Rio e do Rod. Elas repetem o mesmo erro um monte de vezes. Chega em determinado nível que o amparador vai embora. Porque não adianta, a pessoa é recalcitrante, ela não quer saber de renovação, ela é neofóbica, ela não quer coisa nova, então não vai. Mas e na situação em que se percebe que houve amparo, houve uma interassistência entre o amparador, o amparado e o grupo onde foi feito o esclarecimento. Como é que é isso aí? Sempre tem assistência. Até uma pessoa que senta naquela cadeira ali, ó, atrás aí da câmara, ela tem assistência. Você sabe que aqui tem 4 lugares que é para essas pessoas ficar escondidas, né? Que elas têm vergonha. Então elas ficam atrás da câmara. Você já viu que tem 4 câmaras com 4 poltronas atrás. Então a pessoa fica escondida ali atrás. Tem disso. Essas geralmente são aquelas que estão com medo do amparador, com medo da verdade. Não quer que a gente veja que elas estejam aí. Está escondendo. O problema é esse. Agora, o caso é esse. Não, você, eu sei que você está fora. Está fora. Não, olha lá. Essa aí até separou o casal. Veja, o casal está separado ali. Por aqui, fantasma. É o fantasma atrás da câmara. E tem o chapéu ali, né? Não, isso aí é o chapéu dele que ele colocou para tapear a situação. Entende? Agora, vamos pensar nisso. O que ocorre nessa situação? Olha bem como é que você age com o amparador. A favor ou contra? Sim. Você facilita o trabalho do amparador ou você cria obstáculos? Você trava o trabalho dele? Isso é que é importante, né? A questão. E outra coisa, a maioria trava o trabalho do amparador porque ela não admite que ela tem um amparador. Então eles falam que a pessoa tem, ele não admite que tem, que não quer ter amparador. Tem gente que não quer amparador. Vocês já pensaram nessa condição? Existe isso. Agora veja, quando acontece isso, eu digo para a pessoa, falo assim, então você tem 1 ano para você melhorar a sua vida, para você não ter vergonha de ter um amparador. É uma saída. Aí a pessoa vai pensar um pouco, né? O que ela vai fazer. Agora, Marisa, o que você tem a dizer? Eu tenho um recado. É sobre Veranópolis? Hã? É sobre Veranópolis? Não. Mas eu tenho um recado da Magda, que está lá em Salerno. Ela passou um e-mail para mim, que assistiu a tertúlia na quinta-feira, sentiu a energização lá,
Lá em Palermo? Lá em Palermo. Não é Palermo, hein? Meu na Itália. Está de olho. Está de olho, ela assiste as tertúlias, ela mandou um e-mail e tal, pedindo para a gente não esquecer que ela está lá, né? A família toda foi, né? Naquela recomendação que você fez. Está muito bem. E disse que sentiu todo o processo energético de lá, foi muito bom para ela e para a família. Muito bom. É muito bom a gente saber, né, dessa penetração, dos trabalhos, da assistência que se faz aqui. É muito rico, né? Bom, é o seguinte, eu vi aqui a questão da doença pessoal. Quando nós fomos criar o grupo da longevidade, você recomendou que a gente fizesse uma pasta da saúde, né? Com todas as anotações, tudo que a gente pudesse ter, catalogar a respeito do processo da saúde daqui para frente. E eu venho observando a questão de, com a idade, embora eu seja uma pessoa saudável, na minha idade eu sempre fui muito saudável, mas eu percebo um determinado declínio no organismo físico, né? Que a gente não podia deixar de faltar. Sabe que isso é exceção, né? Não. Eu sei. Não, mas o que eu quero saber é o seguinte, aonde se encaixa essa questão da saúde pessoal? Dentro desse contexto que você colocou aqui do verbete. A saúde pessoal chama a atenção da pessoa. Na questão da paragenética, o que uma pessoa pensa, não está percebendo bem, ela começa a arranjar uma série de doenças para ela poder fazer reflexão. A doença, ela é reflexiva. Tipo a pessoa pensar. Um fixador de Proex. Seria isso? É só, né? É um esclarecimento universal. A doença esclarece. Você usar o processo... A última rácio. Última rácio. Enquanto eu estava esperando para aguardar, enquanto eu estava esperando aqui para poder falar, me veio o seguinte, que essa parte da saúde, todo mundo devia começar a fazer agora, inclusive os jovens. Porque eles teriam... Tem um monte de gente que tem, né? Que já tem, Ficha médica é isso. Ajuda demais. Eu tenho dado minha ficha médica desde que eu tive infarto, aos 28 anos. Medicação. Mas com muito critério, com muito detalhe. Se eu fosse contar os detalhes que eu já olhei na saúde, ninguém ia admitir. Ajuda demais. Agora, eu descobri muita coisa, estudei mais medicina. A hora que eu comecei a estudar eu mesmo, aprendi muito mais medicina. Outra coisa que eu queria perguntar a respeito aqui dessa taxonomia é sobre o imposto de renda. Eu queria que você se pudesse dar um aprofundamento nessa questão do imposto de renda como um juiz existencial. O imposto de renda tem duas coisas que eu gosto de falar muito sério. Primeiro, é a pessoa atender o imposto de renda para ela ficar com a consciência tranquila, seguir tudo que a lei pede. Segundo, jamais mandar dinheiro para o exterior. Se fizer isso, é uma grande coisa. Você vai ficar com a consciência tranquila. Eu falei dinheiro para o exterior e fazer conta no exterior. Ok, você queria? Waldo, aqui na página 1, interaciologia, você fala da interação crítica, autocrítica e heterocrítica. Agora, a crítica em si, ela não está presente já nos dois últimos? Não, a primeira coisa é a pessoa tem que fazer a crítica. Então, mas isso ou é autocrítica ou é heterocrítica, né? Ela tem que fazer a crítica. Senão, se ela não pensar nem em crítica, não adianta nada você estar falando em autocrítica ou heterocrítica. Então, agora, a hora que ela chega e vai estudar a crítica, ela estudou tecnicamente o que é crítica. Aí ela vai descobrir que tem uma auto e tem uma hétero. São diferentes. Não é a mesma coisa. Presta atenção. Crítica, de modo geral, é uma coisa. Crítica sua, a seu respeito, é outra coisa. É uma coisa. Crítica a meu respeito feito por você é outra coisa. Tem nada a ver. Agora, a interação é essa. Primeiro tem que entender o que é crítica. Tem gente que não faz crítica de jeito nenhum. Ela nem sabe que é autocrítica. Então, gente, primeiro tem que ter crítica. Depois aquilo cresce. Tem uma autocrítica. A pessoa vai começar a pensar, não, mas como é que é? A minha imagem, como é que é? Depois tem a heterocrítica. Isso é óbvio.
Agora tem que ver que isso é necessário, não adianta querer excluir. Não é por aí. Agora você fala em corrupção. Primeiro tem que estudar incorruptibilidade, depois vem corrupção, a corruptibilidade, depois vem a passiva, a ativa. Não adianta falar em corrupção passiva e ficar por isso. Não, tem que explicar tudo. E tem que começar pela incorrupção. Aqui, ó, o ideal, por exemplo, é isso que eu quero chamar a atenção para você, é falar sobre a acriticidade, ou seja, a crítica. Essa que é a pior. Uma boa parte tem a acriticidade. Eles não criticam nada, nem quer saber isso. Não, a gente não pode fazer isso. O que é isso? Como é que é possível? Minha religião não deixa. E a vovozinha, vai bem? Para não ser julgado. E a santa girafa, vai bem? Quer dizer, muita pessoa para aquele lugar, quer dizer, para a biblioteca, para ela entender. Então é nesse sentido, né, da pessoa ter consciência da crítica em si, né? Esse primeiro. Eu perguntei isso porque, a rigor, até certo ponto, né, a autocrítica. Toda crítica, ou ela é auto, ou é essa, né? Você está enrolado com aquilo que o povo tem com a semântica, a gramática e a linguagem. Quando uma palavra, ela recebe prefixos, ou mesmo qualquer tipo de afixo ou sufixos, é outra condição, é outra palavra. Existe uma palavra mãe, que é a crítica. Sim. Autocrítica é outra palavra derivada, que é filha. E tem uma outra que é heterocrítica, e por aí vai. Mas o pior, a crítica, só um A. O prefixo aí, ó, é apenas um A. Então isso tudo é sério. Agora depois vem as derivações, criticidade, criticismo, criticologia, tudo isso tem na enciclopédia. Então não fique embaraçado com o processo. Isso aí é da rismologia. Isso também é da terminologia que nós usamos. É o rismologia que eu estava falando aí. Ó. O senso crítico, Valdo, então, em geral, que a pessoa já tem, é uma qualidade do autodiscernimento, não é? Agora, o problema é que eu estava pesquisando aqui, ó, eu já fiz alguns artigos sobre isso. Mas, por exemplo, o processo da heterocrítica. Isso eu escrevi aqui antes da gente começar hoje. Então, eu vou fazer aqui uma tabela. Do primeiro lado está o bom, do segundo caso está o mal. Do primeiro caso está aquilo que é melhor, no outro, o indesejável. Então, primeiro, homem de razão. Segundo, a consciência. Né? Então, uma coluna do lado do outro. Primeiro, uma pessoa bem pensante. Do outro lado, um robô existencial. Na primeira coluna, autodiscernimento. Do outro lado, senso comum, que não é a mesma coisa. Chega perto, mas não é. Primeira coluna, opinião douta. Do outro lado, opinião popular. 5. Norma culta. Norma inculta. Outra, individualismo ético. Do lado de cá. Egocentrismo anticosmético. Veja bem, individualismo ético. Nós precisamos de ter individualismo ético, cosmético. Agora, o egocentrismo anticosmético é o que não presta, é aquilo que tu está falando aí. A primeira coluna, livre-arbítrio. A segunda, temor reverencial. A pessoa tem medo de alguma coisa. Acabou o livre-arbítrio dela, tudo foi para o espaço. Agora veja, o livre-arbítrio falar em temor e medo é o que eu quero chamar a atenção. Reverencial, de reverência. Que a pessoa, por exemplo, coloca uma coisa sagrada. E heterocríticas recorrentes. Do outro lado, apatia política. É a apoliticologia nesse caso. Agora, outra, desobediência civil. Do outro lado, obediência passiva. Pessoa que não fala nada. Mandou matar e chega lá e mata. Agora, a última, objeção de consciência. E do outro lado, lavagem subcerebral. Então, o que eu quero mostrar, através dessa tabela, é o processo da heterocrítica, o nível que ela alcança. E eu preciso de ver agora os verbetes que eu fiz, porque eu já falei sobre isso, para ver se vale a pena fazer um verbete sobre a heterocrítica depurada, no caso. O curso Heterocrítica de Obra Útil, ele visa desenvolver o senso crítico na pessoa, né? A consciência crítica. O senso crítico do ponto de vista da obra escrita. Tá, que é uma primeira através da obra escrita, ele pode chegar às outras, né? Então a heterocrítica dele cresce. Ele pode ser um juiz existencial da pessoa. Sempre ele é juiz.
Todo mundo é juiz e todo mundo é réu. Depende do contexto. O curso pode ajudar como juiz existencial da pessoa acrítica, né? Que não tem essa... Todo mundo é juiz, todo mundo é réu. Depende do contexto. Põe um bom contexto na cabeça. Estou escrevendo um livro sobre a autossuperação das drogas. Veja, arranjei um que está escrevendo um livro. Dá alguma coisa aí. Meu finado padrasto era alcoólatra. Minha mãe e ele brigavam muito de destruir a casa. Gostaria de citar essa passagem para ajudar quem passa por situação de violência familiar, mas acho que posso expô-los. O ideal para preservá-los seria não citar nada sobre as brigas. Eu posso citá-las de maneira genérica? Não. O problema é o seguinte: não é bom você colocar o nome. Arranja um pseudônimo. Isso é o melhor que você faz. Poderia comentar em antagonismo, elogio, antagonismo, precipitação, ajuizamento? O que é que precisa de clarear isso aqui mais? Sim, precipitação. O que é a precipitação? É a impulsividade. Tá certo? É a pessoa que não conta até 10. Tá certo? E o que é ajuizamento? É a pessoa que tem juízo crítico. Ela pondera, ela tem comedimento, ela para pensar, ela conta até 100. Enfim, ela tem uma balança. Agora, na minha terra, ela tem um outro aparelho que é muito bom, chama desconfiômetro. Outro nome para esse desconfiômetro é Simencol. O outro tem outros nomes por aí afora. Né? Vergonha na cara é o último que eu estou usando muito aí ultimamente. Né? Eu, às vezes, só faço assim, ó, que o povo já sabe, né? Quando é assim, vergonha na cara. É o jeito. Professor Val, aqui. O senhor colocou aqui na taxologia os dois itens, até foi comentado um pouco o item 2, acidente de percurso, e o item 9, doença pessoal, que foi comentado. O senhor falou sobre esclarecimento universal. Esses dois itens seriam Esses são os melhores que tem. É o que esclarece mais. É a doença e o acidente. Sim, mas isso... Eu nunca ouvi falando nisso. Minha doença maior, infarto miocárdio. Meu acidente maior, rachei a cabeça, o caminhão veio e bateu no carro. Você está entendendo? Sim. Mas isso são as melhores coisas. Não há decisões maiores do que essa. Mas é uma intervenção extrafísica pela aquela questão da ação e reação. Estou muito fora daquele projeto inicial. Eu não estava fazendo mal quando eu tive um infarto. Sim. Eu não tive culpa, nem o motorista que está comigo não teve culpa do acidente. Mas era Quando eu estou falando física, na hora de dirigir, não. Eu estava junto com ele, na frente, tudo, conversando com ele, só nós dois. Limpada, branquinho, no máximo, o carro americano. 4 metros de comprimento, aquele carrão enorme, uma beleza de carro. Virei bagaço. O carro ficou com menos de 3 metros de tanta próximo que aconteceu com ele. Carro branco, Impala, americano. Já viu esse carro? Uma beleza, né? Tudo bem. O carro da presidência do consórcio, você tem uma ideia. O maior carro da presidência. Eu estava lá porque eu estava representando os processos da Bolsa. O senhor fala aqui na definologia que visa o enriquecimento evolutivo para a execução da Proexis. Então, seria uma intervenção para reposicionar a pessoa na Proexis? É lógico, para a gente melhorar, né? É uma beleza. Esse acidente, eu completei agora nesse mês 40 anos de acidente, de acidentado. Aí eu sempre penso nisso, olho meu corpo, vejo as coisas, o que tem, examino mais as coisas. Estudar o processo de carro com mais critério. E olha que eu era bom, eu nunca tive acidente com carro nenhum. E outra coisa, eles queriam que eu entrasse na Fórmula 1. Porque eu tinha um carro que era maceteado, o povo conhecia, que era da Rede Globo, meus amigos. Mas, senhor Valdo, você podia entrar nessa, você nunca bateu nada, você tem um critério danado, você teve a opção de carro aí. Que tal você entrar nisso? Isso foi quando eu estava fazendo o circuito do Piquet lá no Rio. Autódromo. 1970, foi mais ou menos nessa época. Agora, o melhor da história é que eu tive acidente no meio disso. Esquisito, né? Eu
eu usei, eu não queria de modo algum, que loucura, eu não estava com idade para isso. Eu entrar na Fórmula 1, eu um rapazinho, né? Que é agitadinho, etc, tal, imperativo e tal. Isso eu falei para ele, gente, eu vim aqui para examinar os fronteiriços da morte, para ver soma. Por isso que eu estou aqui para ver esse circuito. Mas vem cá, não é porque você não gosta de carro, você arrumei o carro e tudo maceteado, como é que é isso? Meu Fusca boiava, você tem uma ideia. O povo entende isso. Você sabe outra coisa, o americano que fez, tem um negócio chamado coach, que fecha o carro, você está entendendo? Agora, eu estudei o carro antes disso, nos Estados Unidos. Eu entrei naquele carro do 007, aquele que saía um negócio assim, eu tenho que colocar e furava a roda do outro. Eu entrei nesse carro, mexi nele, dirigi um pedaço para ver como é que era o carro do 007. Aí ele disse, não, eu preciso pegar um Fusca para fazer isso. Foi assim que eu fui trabalhar com o Fusca. Aí os americanos me deram a dica e tal. Eu sempre fui aquele que seja o maior técnico da paróquia para mexer com as coisas. Então, eu quero fazer um marco do meu carro e quero fazer um tanque do meu carro. Então, é um blindado e anfíbio. Foi o que eu fiz. Agora, veja, o carro depois fez uma questão de estripulia, né? Me roubaram esse primeiro carro e ele assaltou o banco. A partir do Rio de Janeiro, o Espírito Santo foi encontrar o carro lá no fim do Espírito Santo. Alguns meses depois, o seguro, em 17 dias, me deu outro carro novinho. Você está entendendo? Porque eu tinha seguro de tudo, porque eu não sou besta. Aí, lá fui eu fazer, e falei assim, agora esse carro vai trabalhar mais nele do que o primeiro. Não, tinha tudo, ele só faltava falar. Você está entendendo? Agora, o que se passa? Esse que me roubaram, ele roubou o banco, que o negócio era o máximo. Estava lá, tudo maceteado, na frente e atrás, fugiu da polícia. Aí o cara da polícia falou assim, olha, eles estiveram estudando e localizaram esse carro. Esse carro é uma fábula, mas veja, hoje ele está em Barulhinho. Então tinha bala, tudo quanto era lado, negócio, tudo quanto era lado, tinha assaltado não sei quantos bancos. Aí eu falei assim, o senhor vai vir ver o carro, que já está aqui, trouxeram ele para o Rio. Eu disse, não quero, obrigado, pode ficar com ele. Eu já tenho outro há muito tempo, muito pior que esse aí. Esse outro depois eu dei para a pessoa. Eu estava querendo muito lá o negócio e eu precisava de arranjar um motorista particular. Porque ele não estava dando mais tempo e queria começar a trabalhar para escrever. O carro me pegava muita coisa por causa do congestionamento do Rio. Então eu arranjo um motorista, eu faço o escritório atrás e ele não decora nenhuma. Então eu fiz o escritório atrás do carro. Aí eu comprei aquele carro maceteado pela fábrica, que o Arthur, que era pequenininho, escolheu. Nós fomos em parte móvel e falei assim, escolhe o carro que você quer. Ele entrou justamente nesse. Aí ele falou assim, seu menino é vivo, hein? Ele escolheu o carro mais caro que tem aqui, que é maceteado, veio de fábrica. O carro tinha 6 cilindros. Você está entendendo? Tudo feito. Agora tudo Opala, né? Daquele tipo. Grandão. Agora, esse nós usamos durante muito tempo. Agora, a mulher da história não foi isso. Eu já contei aqui para alguns aí. Nós compramos o carro, que o negócio todo. Veio o meu motorista fora de série, que tinha sido motorista do deputado federal tal, e que não sei o que era mais. Uma feira corrida do cara, que é o caso dele, o pedigree dele, o currículo vitae, uma loucura. Aí nós vamos lá para o carro. Lá pelas tantas, lá no Largo dos Leões, na hora que ele parou, começou a sair aquela fumaceira do carro. Falei assim, que negócio é esse? O que você fez com o seu carro aí? Um carro novo desse, o que você estava devendo? Isso não tem ele que loucura. Aí eu disse, então, ó, você vai arranjar um táxi para mim, põe aqui na porta, leva esse aí o mais depressa possível, para a oficina, vê o que é. Eu cheguei lá e vi lá a bobaginha que tinha, mas o carro estava mesmo. Ele afogou, não sei o que é. O carro era novo, né? 0 quilômetros, aquele negócio todo, você sabe, carro novo. Agora, o motorista, a cara dele, eu virei ele assim, a porta é certa, agora não vai dar nada, você vai gostar muito do carro. E ele gostava.
A hora de subir o morro, não tinha carro que aguentava. O carro enorme, mas agora ele foi feito na fábrica. Mas o cara que mandou fazer ficou muito caro. Ele acabou deixando lá e criou um problema para eles. Entende? Ele comprou outro carro, deixou o carro. Agora, o Arthur chegou e gostou do carro. Eu não sei o que é que ele viu, talvez a cor, ele era azul, né? Azul mais, assim, mais, Então, o que se passa? A hora que ele mostrou que o carro era aquele, ele falou assim, não, isso é bom, eu gosto de carro bom. Falei para ele, que é para a gente se defender na vida, né? Para esse 6 cilindros, o carro normal tinha 4. Esse aí tinha 6 cilindros. Todo moderno, diferente, tal, sabe? Agora, valeu. Nós usamos esse carro muito tempo. No ar. Aqui. Eu cheguei um pouco depois, não sei se já foi perguntado, mas o que é juiz existencial objetal? Um objeto, por exemplo, que é o juízo para você. Por exemplo, você tem um juiz, que é o terciômetro, o esfigmanômetro, é um juiz seu. A hora que você vai dar um diagnóstico. Ele está juizando a sua competência. Acapite? Eu dou um exemplo aqui, eu tenho alguns objetos aqui. Um deles é esse, ó. Micrófono. É um juiz. Espelho Valdo, na taxonomia, o que você tem de objeto, a única coisa é a balança pessoal. Parece que não tem mais, né? Sobre objeto. Até um monte aí, eu só falei um, eu vou você pegar o resto. Né? Não. Médico, eu estou falando aqui, o médico o médico usa isso tudo aí. Agora, o caso é para se pensar. Agora, o objetal é aquilo que a pessoa não tem inteligência própria, tudo é objeto. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do júri, do conscienciólogo, por exemplo, a participação no júri. Como é que fica isso? O critério, porque é uma coisa muito... Ele deve colocar as duas mãos na consciência, se puder também os pés. Os pés, né? É muito pesado o negócio. Esse é o caminho. Vocês sabem que eu já tive uma sorte na minha vida, eu nunca precisei de ser jurado. Eu também já fui funcionária pública e nunca me chamaram, foi muito bom isso. Isso aí é o máximo, né? Foi muito não é fácil ser jurado. Não, deve ser assim. Basta ver os filmes que tem por aí. Não é fácil. Júri é forte. Quando há um amparo assim, gritante sobre a pessoa, aquela coisa óbvia, o alerta consciencial é que é o mais sério nisso aqui, né? Porque não chega ao acidente, não chega à doença, chega ao alerta que a pessoa toma consciência. É a prevenção, a profilaxia. Quer dizer, quando há o acidente, a coisa já foi para o brejo há muito tempo. Agora, o processo não é só também a prevenção e a profilaxia para o acidente, é para a doença. Para a doença. É isso que eu estou falando aí. Porque mesmo você fazendo toda a previdência, você ainda tem doença. Entende? E mesmo você fazendo toda a previdência, tudo isso, você ainda tem acidente. Sim. E às vezes o acidente é o outro. Por exemplo, no trânsito. A coisa mais difícil que tem no trânsito, o que é? É o outro. Evitar. É o outro motorista, não é você. É o outro. E há muitos produtos que a gente está usando pela primeira vez, que são coisas novas, que a gente está experimentando, né? É só o uso pela segunda vez, terceira vez, quarta vez. Tem que esperar. Se for possível, a centésima vez que alguém fez. Alguém usou. A tela do computador. A mesma coisa, eu não compro um carro novinho que acabou de chegar. Isso é besteira. Primeira linha é besteira. Deixa quebrar primeiro os carros todos, etc., para depois você entrar naquilo. Eu nasci pela geração. Eu também. Sr. Valdo, a EQM pode ser um tipo de um juiz... Como é que é? Não estou ouvindo. A EQM pode ser um tipo de um juiz existencial? Se a pessoa sobrevive... E às vezes não acontece isso, ela não sobrevive. O que você queria? Você fala aqui na binomiologia do binômio coragem heterocrítica, né? Na sua opinião, o que
mina a coragem das pessoas para fazer a heterocrítica? O problema todo é que a pessoa não quer ter muita questão com nada. Ela quer ter uma vida mais tranquila. Nessa hora, então, ela evita a crítica para ficar em paz consigo mesma. Uma outra coisa séria, que atrás da coragem, às vezes, tem algum erro muito grande que a pessoa comete. Ela não quer expor aquilo. Então, ela não vai criticar o outro, porque senão a crítica pode reverter contra ela. Então, ela não quer entrar nisso. Então, o processo da coragem diz respeito também, e muito seriamente, ao problema da cosmoética. A pessoa tem que ponderar bem a cosmoética nesse caso. Tem lógico? Total. O curso com 5 cobaias seria uma amostra grátis da nossa prestação de contas com o orientador evolutivo depois da dessoma? Poderia comentar o assunto? Sim, nós já falamos disso aqui várias vezes, né? Todo mundo sabe disso. Agora veja, nós temos aí no Consim Cobaia, mais são as evoluciólogas, não são evoluciólogas, a maioria lá é mulher. Então é um processo mais maternal, de maior maternagem, né? Eu falei com elas que ela precisava de colocar macho lá dentro, o negócio ficar mais testosterônico. No ECT2, onde o EM se manifestava, num determinado momento, chamou por mim pela Sheila e disse que para ficarmos atentos quando sentimos cheiro de laranja. Ontem, na aula sobre Penex, uma aluna relatou ter sentido cheiro de laranja no momento da prática energética, o que me fez lembrar imediatamente do EM e do ECT2. Vale a pena notar a relação da essência da aula Penex, do curso Assistenciologia, EM com ECT2, cheiro de laranja, mesmo não sendo eu que senti. Estou considerando o fato por ter sido relatado uma aula que eu ministrava. Estou certa? Não quero incorrer no devaneio, mas apenas aviar com crítica. O caso todo é o seguinte: isso aí pode ter sido um amparador que ajudava vocês e que está ajudando você até agora. Ele, às vezes, entra no processo de efeito físico e o que aparece é o cheiro de laranja. Essas coisas tem. Pode ser. Que é ele hoje é um menino, eu tenho certeza que não é ele. Mas pode ser o amparador da época, que ele quis dizer quem é. Ele passou informação. Isso aí é correto. Sou fisioterapeuta e faço atendimentos em domicílio. Estou atendendo um paciente em tratamento da depressão. Mesmo fazendo uso de medicamento há algum tempo, às vezes, ao chegar para atendê-lo, ele não tem motivação e está bem desanimado. O que fazer em um caso desse? Ele tem um bom prognóstico para a fisioterapia, mas está deprimido. Eu acho que você devia fazer o arco voltaico sem ele perceber. Você pode ajudá-lo muito. Coloque energia no homem, gasolina azul nele, você vai ajudar. O autojuízo crítico e sua usabilidade para como psicobiofísica condiciona seu lugar na futura Comunex pós-dassomática? O timbre da voz é a condição de autojuízo, modificações, multidimensionalidade. Pode comentar? O problema todo é o seguinte: o autojuízo crítico, ele ajuda sobre todos os aspectos, porque evita muitos erros da pessoa. Agora, o timbre da voz, isso influi demais no processo da vivência, no autojuízo que a pessoa tem, as modificações e a multiexistencialidade. É lógico que isso tem. Por quê? Pelo timbre você fala. Você lembra daquele telegrama de um filho para o pai? Meu pai, manda dinheiro. Aí o pai fica danado da vida. Aí a mãe chega para ele e fala assim: vem cá, você está lendo errado o telegrama do filhinho nosso. Aí o pai fala: não, ele está falando, pai, manda dinheiro. Ele vai já bem. Isso é o time do pai. Aí chega a mãe e fala assim: não é isso que ele falou, maridinho, não é isso. Ele fala assim: pai, manda dinheiro. Então, veja, o processo do time é importantíssimo no convívio com as pessoas. Então, é o Procópio Ferreira, né? Da mesma forma, você mata, aleja ou sobrevive. Quais são as práticas e técnicas utilizadas para diminuir a dispersidade e aumentar o megafoco na vida cotidiana? Percebo dificuldades
em manter pensamentos saudáveis. A primeira coisa é melhorar a sua leitura e começar a ter um laptop onde você anote as coisas, para você não ficar devaneando e pensar besteira. Então o negócio é preencher a cabeça com pensamentos bons, em vez de ficar a cabeça de vento cheia de pelícias, para não falar outras coisas. Para não falar outras coisas. Não, eu não falei em bicho de goiaba, por exemplo, nada disso. A lucidez quanto à qualidade de vida, viver positivamente a prática do EV, fazer reciclagem antes das crises, retire livre-arbítrio da pensanidade. Tudo isso aumenta o livre-arbítrio, é lógico. Com isso vamos construir uma macrosoma? Não. O macrosoma você faz usando isso dentro da sua programação existencial. A hora que você tem um bom saldo na sua ficha evolutiva, aí eles vão ver se interessa na próxima programação existencial arranjar um corpo maceteado para você para enriquecer o trabalho, dinamizar o seu entendimento. Aqui lá. O senhor falou sobre, às vezes, o acidente é o outro, né? Às vezes o quê? O acidente é o outro, a outra pessoa. Eu queria saber que tipo de profilaxia pode ser feita nesse caso, porque às vezes a pessoa tem uma outra ProEx, ela tem um outro, vamos dizer assim... Sim, mas agora veja, ela está no acidente pronenes, ela está predisposta a acidente. Nem outro parte do carro. Agora, quando começa a bater no carro, precisa abrir o olho, tem algum processo, isso é um aviso, um alerta. É isso que a pessoa tem que ver. Agora, ela não vai, às vezes, criar por si o acidente, mas ela vai sofrer como vítima de acidente. Agora, a gente ela está com prêmios, ela está predisposta. Então, o terceiro dela está furado. Entendi, porque às vezes a própria equipe tira a pessoa da assistência, né? Não, eu não entendi o que você quer dizer. Às vezes a própria equipe extrafísica tira algumas pessoas da assistência. A gente percebe que a pessoa saiu da assistência. Saiu como? Saiu da assistência, ela deixou... É a pessoa que saiu da assistência, o amparador caiu fora, isso você quer dizer? Eu não estou entendendo. A equipe extrafísica, os amparadores, parece que tiram a pessoa da assistência. Da impressão que eles tiram a pessoa, tiram o consim da assistência. Alguém que começou a assistir. Eu não entendi. É bom explicar isso que eu não estou entendendo. Alguém quer me explicar o que quer dizer? Ela também não compreendeu. Por exemplo, tem uma pessoa que está regularmente sendo assistida na TENESP. Escuta, tem um amparador aqui, tem assistido aqui. Sim. Explica o que faz, Às vezes o próprio amparador, ele tira o assistido da assistência da TENESP, por exemplo. Não, ele deixa de assistir. Isso, ele deixa de assistir. Ele deixa de assistir assistido. Sim, deixa de assistir. Ele deixa de assistir assistido quando o assistido não quis ser mais assistido. Ah, tá. Não é iniciativa dele, você não vai isso aí. Tá. Ele não tira nada. Ok. Ele põe, ele aumenta. Fala. A respeito do que o senhor falou da Consicobaia, da Consos, né? Realmente, a gente precisa de gente para trabalhar com a gente, tanto dando aula quanto voluntário. Você é macho lá? Sou. Então já já tem lá então. É bom ter mulheres por perto, mas também a gente precisa de mais gente, precisa de homens também, porque o ideal, às vezes, na técnica, é ter sempre dois professores, uma mulher. Que entra com a aviação, interrogatório, o juízo, heterojuízo, é preciso ter os dois sexos. Você está entendendo? É preciso ter. Isso que é regra, isso é universal. E outra coisa, quando o negócio é grande, é preciso ter todas as raças. É igualzinho os seriados americanos. Tem branco, preto, amarelo, cor de rosa, azul, tudo quanto é tipo de etnia eles colocam. Para não haver reclamação. Porque se falta alguém vai reclamar. Observe o olha. Ele é engraçadíssimo. Tem até um favelado. De vez em quando ele está com o cabelo tudo amarrado atrás. Vocês já viram, né? Favelado de alto nível. Pois não tem o oriental. Eles falam que é o oriental. Tem vários deles. Só para, se alguém tiver interesse em ajudar a gente,
para ser professor da Consus, basta a pessoa ser um professor aprovado pela Reaprendência, pelo INPC, que tem passado pela formação, né? E tem feito os cursos básicos nossos, né? Começar pelo Fundamentos da Conscienciometria. Aí essa pessoa está pronta para fazer o nosso treinamento profissional. Sim, a gente precisa disso. Eu vou contar um caso a vocês. Eu conheci um senhor que é de cor preto, que foi ver um filme, e o filme só tinha preto. Eu falei assim, eu não vou ver isso, está faltando branco. Isso aí não está correto. Eu falei assim, gente, você está me dando uma lição, porque eu nunca esperava uma reação dessa. A gente sempre deu o contrário. Agora ele não, reclamou porque estava faltando branco. Então, por exemplo, filme, eu preciso ter cuidado. Um filme que só tem preto, abre o curso. Mesmo que seja na África. Para criar problema com o tempo. Agora, entre eles mesmo. Não é esquisito isso aí? Aí eu virei para ele só para brincar, né? Falei assim, vem cá, você queria que tivesse uma loura de olhos verdes, não é esse? No meio? Eu estou vendo. É. Nós vamos dar um jeito de arranjar uns filmes assim para você. Mas o cara não quis ver o filme, que era só preto. Preto. Quer dizer, esse tinha alguma coisa, né? Tinha algum problema dentro dele, muito sério, que não revelou, né? Mas olha, o que você quer falar? Em efeitologia, você comenta dos efeitos potencializadores da consciência heterocrítica. É. Nesse caso aqui, você está querendo dizer o que a consciência heterocrítica gera como efeito, ou o que amplia a consciência heterocrítica, ou os dois? Vale para os dois. Tudo que você pensar, depende do que é. Agora, com os efeitos potencializadores, ele aumenta a consciência heterocrítica, ele aumenta. Ele aumenta. Agora, o que poderia, no caso aí do juízo existencial, servir como efeito potencializador? O que você poderia dizer? Competência, cognição, experiência, vivência. Quanto mais ele tem, é melhor. Uma coisa é o magistrado da ponta da rua, outra coisa é o magistrado da alta corte aqui. Cada um é diferente. Quer dizer, isso tudo que você está falando amplia a cosmovisão da pessoa, que permite ter uma... E a vivência dela, né? A vivência. Agora, Valdo, uma grande dificuldade é a gente saber aquilo que a gente não sabe ainda, né? Você comenta até da questão do traço do serenão, que você supõe que tem alguns traços que você ainda nem sabe quais são, né? Mas pelo menos já é uma consciência da ignorância. O problema maior é quando a gente nem tem a consciência da ignorância. E outra coisa, é um protesto. A minha ignorância também. Eu não quero continuar assim. Então, vivo falando isso. Sei lá, se amanhã aparece alguém e me dá uma esmola de cognição. Que é extrapolação, né? Até certo ponto a extrapolação ajudaria nisso. Mas a minha pergunta é, na questão de nós como juízes, e aí entra a questão da avaliação, influi muito a nossa amplitude dessa cosmovisão para dar a avaliação mais correta. A gente vê isso até na convivência... Mas essa amplitude significa a acumulação de vivências. Acumulação de vivências. Então, assim, o que a gente pode avaliar, dando um exemplo bem simples, às vezes a pessoa vai comprar um carro. Se ela tem como parâmetro apenas a estética, ela pode optar por uma determinada alternativa. Mas se ela, além da estética, ela tem outra variável, que é o processo econômico. A gente vai ver um caso, tem que ver tudo. Isso. Então, uma série de variáveis. Se ele é poluente, mais poluente ou menos, né, poluente. Tal. Isso aí a pessoa que vai escolher uma duplista. Isso, só considera uma variável. Então, a minha questão é, como que a gente pode ter maior consciência se nós estamos contemplando, isso na vida de uma forma geral, as variáveis, ou algumas variáveis estão sendo deixadas de fora? Como ter mais consciência sobre isso? O problema é ver as prioridades de cada coisa, examinando tudo pela cosmovisão, e não pela monovisão. Então, por exemplo, você vai ver um carro. Você tem que examinar todos os processos do carro. Onde é que ele foi feito, como é que ele é rodado, o que é que ele tem, se é álcool, se é gasolina, se é isso, se é aquilo, como é que ele está, quantos quilômetros ele tem rodado, processo dos pneus, tem pneu careca na história, não tem, como é que é? Quem é que dirigiu o carro antes, se ele foi usado? Se de saber, conforme a profissão, não vale a pena comprar o carro. Entre os carros que tem por aí, os melhores para você comprar carro usado é carro de médico. O de médico, às vezes, é melhor que a média deles, porque são mais cuidado, tem mais cuidado, carro de médico. Então, isso tudo é bom ver.
como é que são as coisas. São os detalhes, passar, pentear com pente fino em cima do carro. É porque isso, fazendo aí a aplicação em outros contextos, serve para a pessoa definir voluntariado, definir profissão. Você nunca pode comprar um carro sem levantar o capô. Começa por aí. Você tem que examinar tudo nele. Como é que é? Você pode brincar. Não interessa onde, quem, como, de que modo, marca, não interessa nada. Você tem que examinar o carro. Agora, Valdo, então, juntando com o que você falou de competência, cognição e vivência, né, que você respondeu ainda há pouco, a pessoa, na verdade, ela vai criar um modelo avaliativo, né, para ela avaliar a vida, o mundo e tal, né? E a partir disso ela tem Esse modelo avaliativo depende da pessoa. Quer dizer, o modelo primeiro tem que ser aplicado em si mesmo, para depois aplicar nos outros. Outra coisa, o modelo tem que ser aplicado primeiro na própria vida, depois na vida dos outros. Por aí vai. Então aí entra os objetos, os instrumentos, as decorrências, injunções, contingenciamento da vida, tudo entra em função disso. Primeiro é ver você, para depois você analisar o outro. Primeiro, uma autocrítica, vamos dizer, intensa, para depois ver uma heterocrítica generalizada. Não vai. É a base. Só uma coisa. Então, quer dizer, e a ampliação disso, um exemplo nesse contexto que você falou da vida, é quando a pessoa faz o cotejamento com a personalidade conceptiva, né? Quer dizer, já, ó, o modelo avaliativo dela já é outro. Não, mas consegue... aí já mudou, né? Defasou. A pessoa, para chegar nessa avaliação, ela já entrou no parapsiquismo, já transbordou tudo, já ultrapassou o negócio. É uma das coisas mais sérias que tem. Aí o processo extrafísico já predomina muito na vida da pessoa. Eu acho muito difícil uma pessoa examinar bem uma personalidade consecutiva se ela, por exemplo, nunca praticou a TENEPS. Ela é uma boboca, ela não serve para isso. Eu vi muito disso no Espiritismo. Vi muita coisa. E outra coisa, vi até dentro da própria família das pessoas. A própria família vendo, sabe, o processo consecutivo na família e criando problema. Aí vem os processos de emoção, os domínios disso e daquilo, é uma bobagem enorme. Valdo, a visão para-histórica, ela é essencial nisso, né? Uma visão para-histórica, retrocognitiva, mínima, ou uma visão histórica mesmo, daquilo que a pessoa vem. O problema todo é a gente examinar, vamos dizer, a diretriz básica da vida da pessoa em evolução. Então você tem que analisá-la como foi antes e como é que foi depois. Agora, você pode prever, antes dela chegar no segundo papel que ela vai desempenhar, a segunda vida, você já pode prever como é que ela vai ser. Pelos acidentes, doenças e condições do temperamento dela na vida anterior. Isso aí é impressionante. Agora eu fazia colocar no papel. Foi isso que eu fiz com a minha mulher a respeito do meu irmão. Agora deixei tudo com ela. Ela ficou besta de ver. Olha, você descreveu o nosso filho muito antes. Agora, por exemplo, meu senhor, não precisa fazer exame para nada para saber se é homem ou se é mulher. Não. É um homem negro, desde já. A gente não tinha feito o filho, mas não tinha encomendado, não. A fábrica estava fechada. Entende? Agora, isso é porque eu tinha muita experiência antes. Eu tinha visto um monte de casos, fora, gente. Então, isso aí sempre eu fui encasquetado com isso. Sabe? Cada processo que você viveu, eu vivi no meio de muita gente, milhares de alunos, né, nas escolas. Aquilo criava um problema, eu via tudo. Por exemplo, você já teve na sua vida alguma colega chamada Dilma? Eu não tive. Um dia desse eu estava pensando. Eu falei assim, quantas Dilma eu já vi na minha vida? Não, foi só uma. E foi no curso ginasial. Como eu não esqueço nada, e veio uma boa parte do povo, eu lembrei da Dilma. A hora que apareceu essa candidata, eu falei assim, não, eu já vi uma. Aí eu fui ver como é que era o temperamento da Dilma. Agora, Valdo, você comentou que você já sabia que ia ser homem, né? No caso, seu filho e tal. Essa definição do gênero se dá em que momento? Não, aí depende. Tem coisa que aquele gênero já está definido de tal maneira que ninguém vai definir, já está.
Aquilo vai continuar. Então, mas... A hora que tem a continuação, o negócio vai. No caso aí dele, não tinha jeito de mudar. Você sabia porque você já estava vendo com sexo, ele já... Mas tem casos que está se plasmando como um homem ou como mulher e vai diferente, aí vai mudar a linha de nascimento, então uma série de fatores. Né? Isso aí é super complexo. Tem que estudar muito. É muito óbvio. Agora, esse caso ali foi o mais simples para mim ver. É o caso do meu filho. Porque aconteceu mesmo com seu pai, né? Quando a moça se atendeu à mãe. Mas esse era difícil, porque escapou da minha observação. Né? Está muito longe, tanto que ele apareceu 35 anos depois. Não, mas quando você encontrou com a mãe dele, que você atendeu lá, você falou que você vai ter... Eu sabia que era o cara, eu conheci meu pai. Você falou que era homem também, né? Meu pai tinha muitos atenuantes, igualzinho meu irmão. Por isso que ele foi chamado. Mas naquela época, para a mãe dele lá, você falou, ó, vai ser um menino e tal. Não, falei tudo. Falou tudo, né? Vem lá, por exemplo. Vai ser um menino, pode dar certo, o negócio vai dar certo e tal. Agora, o melhor da história é que quando o menino cresceu, a mãe falou para ele. Agora ele chega para mim com a cara maior de pau, assim, mais inocente do mundo, e fala assim, pois é, ela me falou porque eu tinha que agradecer porque eu dei minha vida ao senhor. Eu falei, não tive nada com a sua mãe. Ele começou a rir. Não é isso que eu quero dizer. Foi muito engraçado, né? Foi num carnaval. Foi de cara ele veio falar para mim. Lá no Recife, né? Do mesmo jeito que você falou, Valdo, que fica difícil uma pessoa fazer uma boa análise conscienciométrica de alguém sem fazer a TENEP, você falou, né? Você comentou isso. Agora, é possível fazer, então, uma autoconscienciometria sem retrocognição, Valdo? Não, aí depende. Ao caso aí, deixa eu explicar bem. Eu estou falando a TENEP por quê? Porque você está examinando uma personalidade conceptiva que não é você, é outra pessoa. Okay. Então, o que se passa? Para examinar outra pessoa, precisa a pessoa ter um nível elevado de heterocrítica a respeito dos outros. A TENEP permite isso. Ela ajuda a pessoa com isso. E ter também um objetivo... Ela melhora o nível de heterocrítica da pessoa a respeito dos outros. Essencial, né, Valdo? Porque o objetivo em conhecer é para ajudar no que for possível, e não uma mera curiosidade, né? Aí é a coisa esse objetivo. Agora, na questão da retrocognição, você sabe, quanto mais a oromnemônica for melhor da pessoa, melhor será ela para avaliar. Por causa da diversidade de elementos que a pessoa tem, outra coisa. Mas aí é a oromnemônica, aí varia infinito, depende muito. E ela pode se avaliar também, Valdo, em contextos diferentes, históricos, que nessa vida ela não tem. Então ela pode analisar dentro de um contexto... Você sabe dentro que a heterocrítica, praticamente, no caso aí da história, se você for estudar isso dentro da retrocognição, a retrocognição pega tudo. Ela pega. Ela faz ela envolve tudo. Você nunca está encontrando a primeira vez com essas pessoas. Então, como é que fica? O tempo todo. Mas ali, o que é que deu? Você não me falou nada. Hein? Só o 11 apareceu. Eliane Esquiante está aí? Olha, eu estou cobrando o verbete. A senhora tem até amanhã para entregar para o Leandro. Se não, vai ter comigo. Tá certo? E hoje nós estamos falando de juízo. O negócio é muito bravo aqui. Alguém que foi, ninguém apareceu, está todo mundo com medo. Por exemplo, o João vai aparecer. Não é esse negócio. Você tem certeza, se olhei de todo lado aí? Que coisa, quem tem que vem todo dia hoje não está aqui, que coisa. Quantas pessoas tem aí hoje? Cadê o Roberto? Quantos têm assinado do livro? A gente sabe aí? Hein? 80. Para sábado está dentro mais ou menos do riscado, né? Mas está faltando aqui, ó. Está faltando aqui os 30 aqui do meu povo aqui. Entende? Vamos ficar então só um hoje, mas que coisa, hein? Vamos ver amanhã. Um dia esse povo vai aparecer. Nós vamos esperar ali. Vamos esperar com pelotão polonês. Você sabe o que é, né? Fazer algum pelotão polonês. Corredor polonês que a gente chama.
Corredor polonês. É o corredor polonês. Você comentou agora, a TENEPS ajuda a heterocrítica da pessoa a respeito dos outros. Você pode ampliar essa relação? TENEPS e heterocrítica, melhoria da heterocrítica? O problema todo é o seguinte, o caso, quando a pessoa ela começa a trabalhar com a TENEPS, ela está se desdobrando em favor de outrem. Esse outrem, às vezes, são condições que ela está ajudando até sem saber quem. Tem muito casos que ela não vai saber, ela sabe muito pouco a respeito daquele povo que ela está assistindo. Então, esse nível de assistência e de intercompreensão em favor dos outros permite uma visão de conjunto fora de série para a pessoa examinar a personalidade conceptiva. Você entendeu aí por quê, né? Agora, o que ela está falando é o processo da retrocognição. A retrocognição envolve tudo que você tem na vida. Você vai lembrar de quê? Depende. Depende da circunstância. Qual é o contingenciamento que leva você a tentar lembrar de alguma coisa? Isso aí pode ser o universo, é o cosmos, tudo que você tem na órgão mnemônica. Então aí o negócio é mais difícil, mais sério, mais abrangente. Mas também, se a órgão mnemônica é boa, tudo ajuda a pessoa em todos os setores. Vale a pena. Vocês estão entendendo a diferença entre a retrocognição e a TENEPS, no caso. Muito diferente. Lembrança, memória, órgão mnemônica, memoriologia, é um negócio difícil, brabo, sério. Tem que pensar. Mas quem mais que está com você, não? Outro dia, no outra tertúlia, falando de OFIEX, você falou que existem OFIEX já bem especializadas, né? O tenepsista veterano, ele já pode dizer que todo tenepsista veterano tem uma TENEPS especializada também? Não, aí varia, né? A TENEPS, por exemplo, de vez em quando a pessoa fica especializada, mas aquilo às vezes é um período. Vem assistido de uma determinada natureza, é diferente das outras. Aquilo vem uma temporada. Aquilo elimina o processo, alivia, vem outro tipo, e por aí vai. Agora, o problema todo é o seguinte, quando isso ocorre, muitas vezes, é muito bom para o tenepsista, porque ele começa a aprender diversificadamente o nível da interassistencialidade dele. Isso ajuda demais. A visão de conjunto, a cosmovisão, o entendimento, a mega fraternidade, tudo ajuda. Ele vai entender mais. Agora, na OFIEX, a coisa toda muda da água para o vinho, né? Muda tudo. E aí vem até um outro amparador, e as coisas são diferentes. Você já olha na TENEPS é daqui para lá. Agora, na OFIEX é de lá para cá. Você tem uma ideia. A base é mais essa. Há um predomínio na OFIEX da extrafisicalidade. Há um predomínio da intrafisicalidade na TENEPS. Você entendeu, né? Valdo, e tem uma TENEPS histórica também, né? Que a gente, determinada época, com determinada tarefa, determinado processo mnemônico, vem, né? A TENEPS pode ter tudo que acontece com a pessoa, pode acontecer com ela, né? Em relação a vem um tipo mais, assim, especializado no caso que eu estou te falando. É de tudo. Agora, o caso é a pessoa ver se a TENEPS está vendo muita diversificação. Isso tudo tem sua razão de ser. Mas se os resultados são bons, isso é o máximo. É muito melhor do que vamos dizer, uma assistência monótona, enfadonha. Você está entendendo? Super regular, que não muda nunca. Geralmente não é assim, não. Os amparadores não deixam o negócio da monotonia e nem do aborrecimento. Eles superam isso sempre. Então isso muda. Muda muito. Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Agora, dentro dessas condições que nós estamos estudando aqui hoje,
Uma das coisas que eu chamo a atenção aí séria é sobre a autovigilância ininterrupta, que eu falo aqui na remissologia. Isso aí é muito sério, porque se a pessoa faz a autovigilância, ela se defende perante as coisas que ela desenvolve. Isso ajuda demais. Então, uma autovigilância ininterrupta. A coisa mais inteligente que a pessoa pode ter na vida dela. A base de tudo. Isso é uma profilaxia permanente. É uma prevenção continuada, né? Então a coisa muda. É muito diferente isso aí. Outra coisa é o processo da crítica benéfica. Tem muita gente que faz crítica maléfica. Ela não é benéfica. Nós podemos fazer uma crítica, uma coisa muito errada de uma pessoa. No entanto, ela pode ser totalmente benéfica. Depende do modo. Aí é que entra o timbre, entende? A qualificação da, vamos dizer, da interrupção. Esse é um caminho, é um jeito. Tem que pensar. Uma outra coisa é o processo do juízo de valor. Tem gente que é juiz das coisas, mas são coisas significantes, não tem valor nenhum. O juízo, se a gente vai perder tempo com crítica, tem que ter valor. Aquilo tem que ter uma finalidade adequada. Tem que ter resultado, senão não vai, né? Sim. Como que a gente pode começar a ver a respeito da crítica a hora de não falar? A coisa está óbvia, você percebe, pode ser uma consequência. Na hora que você tem dúvida, você vê alguma coisa, mas está em dúvida se fala ou não, o melhor é não falar nada. Esse é o caminho. Assim, mas eu digo, assim, com relação, às vezes, tirar o chão da pessoa, de alguma coisa, talvez ela não esteja preparada. Não, aí depende. Você tem que colocar de um lado a impactoterapia. E do outro ver se a pessoa suporta aquilo, se está na hora, se está adequado. Agora, a impactoterapia é necessidade, em muitos casos, senão você não melhora ninguém. Uma pessoa que for fazer só yes, que é a pessoa do yes, do sim, a pessoa do sim, aquela que faz média com todo mundo, o indulgente universal, esse não presta, esse é da baratosfera. Todo indulgente universal é baratosférico, é enfermoso, ele não presta. A pessoa, como a maioria aqui, ninguém é serenão, ninguém é perfeito, se a pessoa vai examinar alguma coisa, ela não pode estar batendo palma com tudo. É aquilo que eu falo. Se você vai aí para a rua e a população toda aclama você como sendo maior, você está péssimo. Por quê? De modo geral, é seu sim patológico. Então são os doentes mentais que estão batendo palma com você. Presta atenção, como é que fica? Se aplaudir para o doente mental, na minha terra, não tem muita vantagem, não. A situação toda é essa. Agora, veja, essa frieza na análise coletiva ajuda você a ter a frieza na análise individual. Então, a hora que você vai fazer uma impactoterapia de alguém, você pode contar o geral primeiro. E depois você vai fazer o pensamento daquela pessoa especificamente. Então, você pensa, você está entendendo? Aquele processo é contextual específico. Isso, às vezes a pessoa vai clarear. Que a primeira coisa é o seguinte, uma pessoa, ela tem que pensar sempre que ninguém é perfeito. Então, tanto o que critica quanto o criticado tem suas imperfeições. Agora, o problema é que nós temos que estar limando e burilando o outro. Porque todo mundo tem aresta. A impactoterapia é para ajudar essas arestas, para limar os pontiagudos. Você está entendendo? Então, é um processo para se pensar, seriamente. Como é que fica? Agora, o que eu vejo, João, é que com o passar do tempo, você fica mais fraquejado para ver não só os seus erros, como também os erros das outras pessoas. Com isso, a sua capacidade de julgamento ou de escolha de juízo, você está entendendo? Se amplia. E você acerta mais.
Agora, é incrível, por exemplo, que às vezes atendo uma opção de gente, o dia que você pega uma manhã inteira, eu atendo 15 pessoas. 9 pessoas, o problema era o mesmo. Isso é impressionante você pensar como é que é a vida. Então você já sabe o que é, você está entendendo? Então, arroz com feijão de todo dia, os problemas humanos, como é que são. Isso aí não sério. Agora, eu comecei a ver essa repetição ou recorrência dos fatos quando eu ainda era rapazinho. Eu começava a ver, porque eu comecei a notar, por isso que eu falo, registrar é uma beleza, você amadurece mais depressa. Depois que você faz os registros de alguma coisa. 6 meses você dá um balanço daquilo. É o máximo. E você percebe quais são as variáveis, assim, quando tem aquele problema assim, que predomina numa época, você tem que tomar, você vê pela cosmovisão da coisa. É o jeito. Agora, há casos que às vezes são escatológicos, mas que ajudam. Tem uma pessoa que tinha problema, igual que ele falou aqui hoje, que ele tem problema de constipação intestinal, vocês viram? Então, por exemplo, eu falei com um cara que já tinha tratado de todo jeito. Eu falei assim, você vai fazer um calendário. Vai ter dia da semana, então, por exemplo, 20, e colocar sábado. Agora, vai colocar o calendário todo, um depois, debaixo do outro, tudo assim. E agora, a hora que você for ao banheiro, você põe uma marca assim. Eu já fiz isso tudo comigo. Agora, se você, por exemplo, chegou no domingo, você não foi ao banheiro, você coloca lá um 0. Não fez nada. Agora, uma coisa muito interessante que a pessoa vai ver. Quando, por exemplo, aqui, ó, tem segunda, tem terça, e ela vai ao banheiro, por exemplo, na segunda, 2 vezes. Entendeu? E às vezes, numa terceira vez, ela fez uma descarga daquelas de diarreia. Agora, então, com o passar do tempo, eu expliquei para ele, você vai ver uma coisa. Durante uma boa temporada, você vai ver que o dia que você faltou lá, você compareceu com excesso outro dia. Ou antes ou depois. Se examinar como é que fica isso. Agora, depois você vai examinando os dias todos aqui e vai ver quanto tempo que está passando por esse processo. Você aí vai ter uma orientação para falar com o seu médico. O que está acontecendo com você? O médico não vai poder fazer isso. Vocês nem têm ideia de fazer isso. Os doentes têm. Então, veja. Isso são das coisas que eu falo do registro. Você pode fazer isso com tudo que tem a respeito do seu corpo, da sua cabeça, das suas ideias, do seu intelecto, daquilo que você estuda, do seu trabalho, tudo você pode fazer isso. De modo que calendário é uma das coisas mais sérias que tem. Você entendeu isso aqui? Agora, o que é engraçado é que, de vez em quando, o 0 vem antes ou vem depois. Às vezes, o processo vem depois de 2 zeros. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você entendeu, né? Agora, veja. Isso aqui a pessoa pode colocar no banheiro o calendário dela. O calendário do Troninho, que chama. Está entendendo? Agora, eu expliquei isso para um monte de gente. O povo tudo melhorou. De modo que você quer melhorar a sua saúde, estude você. Você é a pessoa que pode ser o maior médico seu. É você. Mesmo que você não estudou medicina. Agora, o processo é ter os dados para estudar com lógica e racionalidade o que a gente faz. Mas vocês estão começando a entender, né? Não adianta a pessoa ficar pela cabeça dela. Não, isso assim. Nós não temos memória para guardar calendário inteiro. Isso é bobagem. Ninguém tem. É tanto uma coisa que eu desejaria saber de ser é não, ser tem o calendário inteiro. Não adianta vir com aqueles negócios do Almário, um dicionário, que sabia o dicionário inteiro, isso tudo é bobagem. Não adianta vir com esses homens, o savant de Otto, nada disso. Isso não adianta. É que tem 2 livros, um de Francisco Lazaeta e outro de Francisco Azaga, eles são chilenos, os 2 são chilenos, sobre medicina atual, eles são médicos,
E eles falam que a saúde começa no intestino, que todo mundo deveria fazer esse acompanhamento. Inclusive, um livro desses dois autores eu doei aqui para a Holoteca, ele está aqui, chama Medicina Natural. Eu conheço essa turma aí. Agora, ó, esse meu negócio eu comecei a trabalhar porque no interior tinha muita gente com constipação intestinal. Era incrível. Homem, mulher, tudo isso. Agora, é muito difícil. É a hora que a pessoa chega numa certa idade daquele jeito. Outra coisa, vocês sabem que uma vez eu fiz o diagnóstico de fecaloma, um negócio muito grave em São Paulo. Eu nunca pude esquecer aquilo. Através do mapeamento das Por causa da minha experiência. Eu estava no hotel Alviar, bem no centro de São Paulo. E aí veio e esquindou, que tinha uma série de bailarinas lá, com Medina. Agora, o negócio, vocês sabem que esquindou esses negócios todos de show, quase sempre no fim de semana, né? Que dá um showzão, né? Então nós estávamos no fim de semana. O hotel não tinha médico nenhum. Mas o cara do hotel não conhecia, que não tem um médico aí, nós vamos atrás dele. Então, aqui estava um escândalo. As bailarinas estavam tudo lá no salão e gritando umas com as outras. Uma histeria brutal, violenta. Agora, eu chego lá então, para examinar o que é, e faço, então, tudo começou ali com ela. Então eu fui lá ver a moça. Eu disse, vem cá, deixa eu te examinar. Coloquei ela no lugar, fui examinar. Aí eu olhei e falei assim, bolas, essa menina está com fecaloma. Quantos dias faz que você não vai ao croninho? Aí, ficou bem caracterizado, eu chamo o Medina e falo assim, ó, mete essa menina no avião e manda ela voltar para o Rio. É perigoso, né? Fugir daqui, a família não sabe que ela está aqui, porque eu fiz um negócio rápido lá, tem segurança aqui que precisava. E tem que tomar urgência com isso aí, porque senão ela daqui a pouco pode dar uma porção de crise que vai intoxicar, isso pode dar até uma crise nela aí, você está entendendo? Uma série de coisas por causa da irritação na cabeça. Leva ela o mais depressa possível para examinar isso aqui, e ela tem que ser feita aí alguma coisa do processo intestinal, se for preciso. Nesse saco do tamanho aí, talvez tenha que fazer até uma cirurgia. Tem que olhar isso aí com calma. E aqui em São Paulo, a família não sabe que ela está aqui, Medina, você vai entrar no buraco com isso. Medina, que eu estou falando, meu pai, aquele chefão. Aí o que eles fizeram? Fizeram tudo, a menina menor, ainda não tinha nem 18 anos, lindérrima. Agora, bailarina, veja bem, sem ir ao troninho, com toda aquilo, eu falei, gente, isso é exceção. Minha filha, você, o que você faz? Assim, eu não como. Você cara, foi falando, eu não como. Então você já pensava, né? Ela não bebia água, não fazia nada. Agora aí eu falei assim, ó, então para com essa histeria, o problema é só esse, o problema é dela, não tem nada com vocês. Regina, pode tocar esse quindou, vai em frente, não tem nada com isso. Isso foi em cima do lance ali, ó. Nunca pude esquecer a moça, linda, uma das mais bonitas, bailarinas todas, jovem. Agora falou assim, mas minha mãe não sabe que eu estou aqui, se meu pai ficar sabendo como é que vai ser, eu estou aqui. Então, assim, ó, Medina, o que você está fazendo? Você está com a menor nesse negócio, veja bem. Olha o melhor legal aqui, eu não vou falar nisso, eu não estive aqui, não estou sabendo de nada. Manda essa menina mais depressa de avião para o Rio, para ela ir diretamente para o hospital. E pode chegar lá e falar, o diagnóstico está com fecaloma. Veja bem o que é isso. Salvamos a situação de Medina. Ele ficou muito amigo depois disso, com as coisas todas lá que viu. Eu não conhecia. Outra coisa, não conhecia nenhuma daquelas bailarinas. Era um monte, o corpo de bailado dele no esquindô. Quem é que viu esse esquindô? Alguém viu aí? Na ocasião? Eu conheci. Você viu? Pois é. Sargentelli, o Roberto Medina, a turma da Pois é, Medina. É a vida. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 80 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 32 votos presenciais e 5 votos online. Hoje nós temos 4 recados, o Will da TEX, Balanço Existencial, o Ivo Valente, o 6º Seminário de Pesquisa Consciência Terapia OIC, Emanuel Maia, Chamada de Trabalho para a Sinvex, e o AMIN, Escala do Parapsiquismo. Boa tarde. Eu gostaria de estar convidando para o Balanço Existencial
Na realidade, vai ser uma semana inteira de atividades entre os dias 5 e 13 de março de 2011, ou seja, no período do Carnaval. Serão aproximadamente 11 eventos, nós vamos ter mais de 20 docentes atuando nessa semana, dentre eles são 7 EPICONs, com o objetivo de promover uma autopesquisa sobre PROEX. Gostaria de estar dando destaque que o balanço existencial é o 9º balanço. O balanço ele acontece do dia 5 ao dia 8 de março. Então ele vai pegar num sábado e vai até terça-feira de carnaval. E é o 9º balanço que nós estamos realizando. Tá? Aí, dentre os objetivos, que é realizar o balanço existencial pessoal, os erros, as conquistas e as pendências, como que a pessoa pode elaborar um projeto existencial pessoal. Então ele é um curso bem prático para a pessoa fazer uma autoanálise da sua PROEX. Também convidar a todos para a palestra online que ocorre hoje às 15h30. O tema é a vida de Oswaldo Aranha, uma biografia. O palestrante vai ser Eduardo Martins. Oswaldo Aranha, inclusive, ele foi presidente da ONU, então é um tema bastante relacionado com parapoliticologia. É só acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org, para assistir a palestra, que é hoje às 15h30. Também nesse site vocês têm mais informações do balanço existencial. Ok? Obrigado a todos. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de relembrar que no dia 28 de novembro nós vamos ter o 6º seminário de pesquisa consciencioterápica. Nesse seminário a gente vai contar com a participação da professora Gláucia, médica e consciencioterapeuta, que vai falar sobre autoconfiança. E também da professora Fabiana Carvalho, que é fisioterapeuta e agendadora da OIC, que vai falar a respeito de superação das dificuldades de autoexposição. Esse evento é um evento gratuito e não tem nenhum pré-requisito. Todos estão convidados a participar. Dia 28 de novembro, no campus da OIC, às 15 horas. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para avisar que o prazo para a entrega dos trabalhos para o novo Congresso de Infecciologia irá até essa semana, segunda-feira, dia 22 de novembro. Para maiores informações, está no site www.acinvex.org/ixcinvexis. E para enviar os trabalhos pelo e-mail grafopcn@acinvexis.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós vamos falar sobre a Escola do Parapsiquismo. A escola tem vários objetivos. Um dos principais é ajudar os alunos a se organizarem para o desenvolvimento do parapsiquismo. Então, os alunos vão receber várias planilhas de acompanhamento, onde ele vai registrar como ele entrou na escola, como que ele vai sair, e vão ter várias planilhas para ver como que vai ser o próprio desenvolvimento dele. Então, todas as atividades vão ser registradas e para auxiliar o aluno a desenvolver o parapsiquismo de forma técnica, de forma científica. Basicamente, a escola tem 3 eventos de 7 dias que vão acontecer em janeiro, julho e dezembro. Nesses eventos vão ter 4 campos com os EPICONs, entrevistas individuais que cada um vai passar com os EPICONs, cada aluno, além de uma série de outras atividades energéticas, visando o desenvolvimento do parapsiquismo. Entre esses módulos tem uma série de outras atividades. No módulo de janeiro, o tema vai ser autodiagnóstico e autoprescrição. Quer dizer, o objetivo é ver como que o aluno está naquele momento em relação ao parapsiquismo e o que ele pode fazer para melhorar, que é o tema da autoprescrição. Então, quem quiser mais informações pode procurar a recepção do CAEC, o telefone é 45-3525-2652. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é rigor racionalístico, com 11 votos, especialidade autodiscernimentologia. Boa tarde a todos e até amanhã.